Finalmente temos uma excelente notícia no Corinthians. Entendam quais podem ter sido os reais motivos para o Corinthians ter desistido de contratar o atacante Biel. E o Corinthians não perdeu tempo, não perdoou e provocou o Palmeiras após o rival ter sido eliminado de mais um Mundial de Clubes. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem um like. E você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre o Corinthians não ter perdido tempo. O Corinthians não perdoou e provocou em suas redes sociais o Palmeiras após a eliminação do rival, mais uma eliminação no Mundial de Clubes. Nós não disputamos o Mundial de Clubes, o chamado Super Mundial de Clubes que está acontecendo nos Estados Unidos. O nosso arquirrival Palmeiras estava disputando. E quando eles viajaram para disputar esse Mundial, eles nos provocaram. Colocaram uma imagem de um porco passando pela catraca, escrito acesso liberado, e no fundo um mosqueteiro com cara de bravo. Nos provocaram. Mas é como se diz, nada como um dia após o outro. Na noite de ontem, dia 4 de julho, o Palmeiras perdeu para o Chelsea e foi eliminado nas quartas de final da competição, mantendo a tradição, continuando sem Mundial. E claro que o Corinthians não perdeu tempo. O Corinthians colocou em suas redes sociais a imagem do mesmo porco que eles colocaram, só que dessa vez escrito deportado, conforme vocês estão vendo. E ao fundo, o mosqueteiro rindo, sentado rindo, com as duas taças dos nossos mundiais. Então, o Corinthians devolveu a provocação, não perdeu tempo e provocou o arquirrival. E mais uma eliminação que eles tiveram em Mundial de Clubes. A minha opinião quanto a essa provocação do Corinthians é a seguinte. Bom, primeiramente, essas provocações nas redes sociais já vêm acontecendo há um bom tempo. E desde que as coisas sejam feitas de forma saudáveis e tudo mais, futebol é isso, rapaziada. Futebol é alegria. Eles ficaram felizes quando foram. Ficaram felizes de terem o direito da participação e aproveitaram o momento para nos provocar. E agora vão ter que aguentar. Agora que eles foram eliminados, e é aquela questão. Eles foram eliminados de um título que eles não têm e nunca terão. É o que nós falamos. Além da imagem que o Corinthians colocou, do porco deportado, o mosqueteiro no fundo, a legenda foi simples: Mundial é para poucos. E é isso mesmo, futebol é isso. O Chelsea vem dando alegrias para nós, para ser sincero com vocês. 2012 nós ganhamos do Chelsea, tivemos alegria em cima deles. Em 2022 o Chelsea ganhou deles na final do Mundial. E agora 2025 a história se repete, só que dessa vez o Chelsea elimina o Palmeiras do Mundial. Então é o que o Corinthians escreveu, nada além disso. Mundial é para poucos. E agora vamos falar dos que podem ser os reais motivos para o Corinthians ter desistido de contratar o atacante Biel após um acerto encaminhado com os representantes do jogador. Na última sexta-feira, dia 4 de julho, o Corinthians emitiu uma nota oficial em todas as suas redes sociais, comunicando a desistência, o encerramento das negociações com o Sporting de Portugal na tentativa de contratar o atacante Biel. Biel de 24 anos, 1,70 m de altura, jogador que atua aberto pelos lados do campo. Uma característica, uma função que nós estamos precisando no time. E absolutamente que essa nota ela foi bastante questionada, a maioria não concordando que não haveria necessidade de emitir essa nota. Enfim, a nota foi emitida, Corinthians explicando que não negocia mais com o Sporting, e aí começaram as perguntas.
Quais os reais motivos? Lembrando que o Corinthians informou que em nenhum momento aceitou pagar os valores que a equipe do Sporting estava pedindo, e é vida que segue. Mas claro que as perguntas ficaram no ar. Por que será que o Corinthians existiu? Será que foram pelos valores? Bom, as informações que chegam é que o Sporting realmente queria algo na casa de 45 milhões pelo Biel, e o Corinthians chegou a oferecer algo que se aproximou dos 20 milhões. O Corinthians primeiramente tentou emprestar o jogador com um valor de compra fixado, o Sporting não aceitou, e depois o Corinthians tentou comprar por aproximadamente 19 ou 20 milhões, o Sporting também não aceitou. Devido a isso, ao Sporting estar firme em querer vender o jogador apenas por 45 milhões de reais, pelas informações, esses foram os principais motivos que, no caso, fizeram o Corinthians, que hoje tem uma diretoria interina, desistir da negociação e encerrar de vez qualquer tratativas com o Sporting. Lembrando que com o jogador já tinha um acerto, salário e tudo mais, mas as coisas com o Sporting não foram resolvidas. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo o Biel é a seguinte. Bom, para mim não ficou apenas nas questões dos valores. Como assim, capitão? Eu acredito que não foi somente a questão envolvendo o que o Corinthians iria pagar ou o que o Sporting estava pedindo. Para mim, uma das coisas que acabaram, no caso, pesando para a decisão do Sporting é que, no caso, a diretoria do Sporting estava negociando com o Corinthians hoje, que tem uma diretoria interina. Para mim, isso acaba trazendo umas dificuldades. Qual a segurança que, de repente, a diretoria do Sporting tem, sabendo que daqui a pouco mais de um mês as coisas podem mudar de novo? Claro, o jogador chegaria com contrato e tudo mais. E também tem a questão, o Corinthians de uns anos pra cá, nós vimos o Corinthians abrindo mão de muito dinheiro, vendendo jogadores por valores bem abaixo do mercado. Os adversários não fazem isso. Também, se o Sporting tinha a intenção de vender por 45 milhões, eles não iriam abaixar do valor. Ao meu ponto de vista, teria sido ótimo para todo mundo se eles tivessem, no caso, aceito a proposta de emprestar o jogador. O Biel iria ter minutagens, iria se destacar, poderia se valorizar. Lá no Sporting, ele não vai se valorizar. E aí que me faz pensar que a questão diretorias acabou também ter sido um forte motivo em tudo isso que aconteceu. Para mim, Biel não vale mesmo os 45 milhões de reais, aí eu concordo, fizeram certo nessa decisão. Não concordei com a nota, para mim não tinha necessidade, mas é isso, é vida que segue e agora tem que continuar no mercado procurando outro jogador para a função. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre excelente notícia. Finalmente, novamente temos uma excelentíssima notícia. E eu vou explicar tudo certinho a vocês porque é uma excelente notícia. Eu tenho certeza que vocês vão concordar. Sabemos que a partir do próximo jogo do Corinthians, que é já na outra semana, no outro domingo, dia 13, Corinthians recebe o Bragantino na Neoquímica Arena em jogo do Campeonato Brasileiro, a volta dos jogos após esse um mês parado devido ao Mundial de Clubes da FIFA que está acontecendo nos Estados Unidos. E uma das pressas que o Corinthians estava tendo era para resolver as questões envolvendo o reconhecimento facial, que a partir do próximo jogo será obrigatório. E sabemos também que algumas coisas aconteceram que acabaram, digamos assim, atrasando o processo na nossa casa, na Neoquímica Arena. Alguns dias atrás eu informei a vocês que a Polícia Militar havia autorizado a implementação do reconhecimento facial na arena após testes que aconteceram na semana retrasada. E as coisas caminhando
para que realmente a Neoquímica Arena tivesse a capacidade total de seu público. Se não tivesse sido aprovado pela polícia, não teríamos capacidade total na arena. E sabemos que, poxa, nossa casa é o diferencial. A PM aprovou, só que ainda restava o laudo. O laudo, tudo certinho, que era a confirmação mesmo da aprovação. E esse laudo saiu na última sexta-feira, dia 4 de julho, ali já na parte da tarde. A Polícia Militar de São Paulo emitiu o laudo que permite a Arena receber 48.905 pessoas por jogo, mantendo o alvará de capacidade, que no caso foi feito em fevereiro desse ano. Lembrando que a liberação só foi possível após uma grande briga do Corinthians para implementar essa nova tecnologia de acesso. Então, uma excelente notícia, o laudo está emitido e agora está mais do que confirmado, teremos Neoquímica Arena lotada no próximo jogo contra o Bragantino. A minha opinião quanto a esse laudo emitido pela Polícia Militar é a seguinte: bom, agora está tudo resolvido, agora está tudo definido. Eu falo para vocês que é uma excelente notícia porque eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos jogos na Neoquímica Arena e, independentemente de qual era o jogo, se era um jogo que de repente o Corinthians estava mal e jogando mal, a Fiel sempre estava lá apoiando, casa cheia. Se era um jogo decisivo de final de campeonato ou um clássico, como sempre, a Fiel também estava lá. A atmosfera da Neoquímica Arena, quem já viveu sabe do que eu estou falando. Quem nunca viveu, quem nunca foi na arena, imagina o que eu estou falando. É algo espetacular. E eu falo para vocês que é uma excelente notícia esses 48.905 lugares liberados, porque o diferencial, o que faz o Corinthians ser forte nos jogos dentro da arena é a atmosfera que a Fiel faz. Se de repente as coisas não tivessem acontecido, o laudo não tivesse saído, não tivesse tido aprovação, não seria legal. Ver a arena de repente com menos da metade da sua capacidade, claro que quem estivesse lá faria muito barulho, mas não seria a mesma coisa. Então, para mim, é uma baita de uma notícia, é sim, finalmente uma grande notícia, uma notícia espetacular, uma notícia sensacional, porque a Fiel é o diferencial, tudo resolvido. Agora sim está tudo resolvido. Galera, então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, usem aqui o campo dos comentários e expressem as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, por que vocês acham que o Corinthians desistiu de contratar o Biel? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? E quanto a essa questão envolvendo a provocação, Corinthians provocando os caras que nunca vão ter mundial mesmo. E sobre reconhecimento facial agora liberado, 48.905 lugares na Neoquímica Arena. Vocês não consideram essa uma notícia espetacular? Também deixem o like, que isso é importantíssimo demais para o nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!